O dia foi de intensas negociações em Brasília na tentativa de votação da PEC dos precatórios. Na Escócia, as conversas mudaram para a necessidade de trilhões de dólares para a defesa do meio ambiente. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que a pecuária pode se adaptar e resolver o problema do gás metano do Brasil. CNI aponta que o custo da energia elétrica poderá fechar mais de 150 mil postos de trabalho este ano. Começou hoje a obrigatoriedade do ensino presencial em 100% das escolas estaduais de São Paulo. OMS aprova o uso emergencial da vacina indiana Covaxin. Ex-delegado Eric Adams é eleito pelo Partido Democrata como novo prefeito de Nova York. E veja uma reportagem especial sobre o leilão para a concessão da Via Dutra, vencida por uma empresa que até agora não cumpriu o que prometeu. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Por causa da Covid, a rotina de professores e alunos mudou em 100%. Mas hoje foi a vez das escolas estaduais de São Paulo voltarem a funcionar da mesma forma como era antes da pandemia. As escolas voltaram a receber os alunos sem a exigência do distanciamento mínimo. Só não foi obrigatório o comparecimento presencial de estudantes gestantes que deram à luz recentemente, que têm alguma comorbidade e que não tenham completado o ciclo vacinal e menores de 12 anos que pertencem a grupos de risco para a Covid. A exigência também vale para as escolas privadas que retomam as atividades sem esquema de rodízio. Já no caso das municipais, a maioria das prefeituras tem autonomia para decidir. O uso de máscara tanto para estudantes quanto para professores, funcionários e prestadores de serviços permanece obrigatório. O Comitê Científico do Estado de São Paulo informou que prevê a flexibilização do uso de máscaras no início de dezembro em locais públicos e sem aglomeração. Mas será preciso respeitar algumas regras, como a imunização completa de 70% da população. Atualmente a porcentagem é 68,5%. E no Distrito Federal, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório hoje em locais abertos. Nos ambientes fechados, o equipamento deve ser usado e os restaurantes podem reduzir a distância entre as mesas de 2 para apenas 1 metro. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 280.948.854 doses. 74,9% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 116 milhões estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo contra a Covid. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados 7 bilhões e 130 milhões de doses. A China está na liderança, com 2 bilhões e 290 milhões de aplicações. A Índia é segundo, com 1 bilhão e 70 milhões. Em terceiro lugar aparecem os Estados Unidos. Em quarto, o Brasil. E em quinto, a Indonésia. A Organização Mundial da Saúde homologou nesta quarta-feira o uso emergencial da vacina Covaxin no laboratório indiano Bharat Biotech. Com 78% de eficácia, este imunizante é recomendado para todas as pessoas a partir dos 18 anos. Em comunicado, a OMS informou que são necessárias 2 doses da vacina com um intervalo de 4 semanas. Ainda de acordo com a organização, o imunizante se adapta especialmente aos países com escassos recursos, já que pode ser armazenada sem dificuldade. A Covaxin é a primeira vacina desenvolvida e fabricada totalmente na Índia a receber a autorização da Organização da ONU. Com a homologação, o imunizante se junta a Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm e Sinovac na lista de vacinas contra a Covid-19.
A homologação pela OMS facilita o reconhecimento internacional da vacina e permite principalmente que seja usada pelas agências da ONU e pelo sistema COVAX, criado para facilitar o acesso à imunização contra a Covid-19 nos países mais pobres. E veja a seguir a luta de alguns parlamentares para derrubar a portaria que proíbe a demissão de trabalhadores que não querem tomar vacina. E uma reportagem sobre os perigos da Via Dutra, que foi leiloada mais uma vez para a empresa que não cumpriu o contrato antigo. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, voltou a defender hoje a portaria que proíbe a demissão por justa causa de trabalhadores que não querem se vacinar e que está sendo questionada no Supremo. Mas alguns parlamentares trabalham na outra direção. Parlamentares de oposição tentam derrubar na Justiça a portaria do Ministério do Trabalho que proíbe a demissão por justa causa de trabalhadores que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial na última segunda-feira e considera a exigência do comprovante de imunização para contratar ou manter o trabalhador empregado um ato discriminatório. Uma das ações é movida pelo Rede junto ao Supremo. No documento a que a reportagem teve acesso, o partido argumenta que diversos órgãos públicos já implementaram a exigência do comprovante de vacinação para garantir a segurança de frequentadores e colaboradores. É o caso do Supremo Tribunal Federal, que retornou às atividades presenciais nesta segunda-feira, exigindo o comprovante de imunização emitido pelo Conect SUS para ingresso no plenário do tribunal ou teste PCR negativo. A medida também está sendo adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela Câmara dos Deputados, que retomou as atividades presenciais no último dia 25. Tanto na Câmara quanto no Senado, parlamentares buscam a aprovação de propostas para criar o passaporte de vacinas. No Senado, são pelo menos 3 projetos que tratam do tema. Um, de autoria do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, exige o comprovante de vacina para ingresso no serviço público. Outro projeto é de autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, e requer o comprovante de vacinação nas escolas e demais centros de ensinos públicos e privados. Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio, é autor do projeto de lei que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. Segundo o estudo da Confederação Nacional dos Municípios, pelo menos 249 cidades brasileiras possuem alguma legislação local que exige o passaporte de vacina para ingresso em locais públicos coletivos. A Fiocruz aprova a exigência do passaporte de vacinas e diz que a medida é uma importante estratégia para manter a segurança sanitária e reduzir a circulação do coronavírus. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, anunciou a realização de um esforço concentrado de votações entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. A pauta principal é a análise de indicações de autoridades para cargos públicos. A medida pode destravar a indicação de André Mendonça, escolhido em julho pelo presidente Bolsonaro, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Quem está indicando a análise da indicação é o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, o mesmo parlamentar que está sendo investigado por um suposto esquema de rachadinha. O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Rocha Furtado, pediu agora à noite a abertura de uma investigação sobre o esquema com a quebra do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. Segundo a denúncia, o gabinete do senador teria contratado 6 funcionárias com salário de até R$14 mil, com a condição de ficarem com apenas uma parte do valor. A Serra das Araras, no Rio de Janeiro, é considerada um dos grandes gargalos da economia nacional. Em média, 3 caminhões tombam por mês nesse trecho da rodovia Presidente Dutra. Acidentes que colocam em risco a vida dos motoristas e atrapalham bastante o transporte de produtos. Na semana passada, a CCR, empresa que administra a Dutra, venceu o maior leilão rodoviário já realizado no país e assegurou os direitos sobre a estrada por mais 30 anos. O deputado federal Davi Soares agora cobra garantias do governo e da concessionária para que obras sejam de fato realizadas. Curvas sinuosas, fechadas, pistas sem acostamento,
e um intenso tráfego de caminhões. O resultado dessa combinação, muitos acidentes. Aí, ó, tombou. Felizmente, nada aconteceu com o motorista. E aí? Como é que você tá? Tô bem, mano. O flagrante foi gravado na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Esse tipo de acidente é comum por aqui. De acordo com um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, em média 3 caminhões tombam nessa pista por mês. Ué, vai tombar, velho, vai tombar. Tombou lá. O motorista que passa por aqui tem que ter atenção redobrada. A velocidade máxima é de 40 km por hora. Nesse ponto começa a descida da Serra das Araras. A extensão total representa apenas 8% da rodovia Presidente Dutra. Mas para a gente ter uma ideia do perigo, é nesse pequeno trecho que são registrados 35% dos casos de tombamento de caminhões. O grande problema é o traçado antigo. A estrada foi construída em 1928 e nunca foi modernizada. Aquela pista foi construída na época do governo Washington Luiz, 1928 para 29. Né? Então, ela tem um traçado muito sinuoso e muito íngreme. E ela não tem praticamente acostamento nenhum. Então, qualquer problema que tenha na estrada, a estrada fecha. Uma falta de estrutura que coloca em risco a vida de pais e mães de família, como a Luísa. Ela trabalha como caminhoneira há 9 anos e considera esse trecho da Dutra um dos mais perigosos do país. Além de ser uma serra assim, ela não é longa, ela é bem curta, ela é muito perigosa por causa das curvas, né? Então você tem que ter muita atenção mesmo. Além do risco à vida, a falta de estrutura do local também causa enormes prejuízos para a economia do país. A estimativa é que metade do PIB nacional, o Produto Interno Bruto, passe pela Dutra. E a Serra das Araras se tornou um grande gargalo para o transporte dos produtos. A Serra das Araras, nos últimos anos, fora da Covid, ela estava apresentando uma média de pelo menos 500 fechamentos por ano, entre a pista de subida e de descida. Ou seja, um fechamento e meio por dia. A cada 2 dias, a estrada fecha 3 vezes, ou na pista de subida ou na pista de descida. E nesses fechamentos, não são fechamentos de 5, 10 minutos. São fechamentos de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Isso tem um custo para o país. Você imagina, a principal rodovia federal do Brasil, a cada 2 dias, fecha 3 vezes, ou a pista de subida ou de descida. O custo econômico disso e social é imenso. As obras de modernização na Serra das Araras deveriam ter sido realizadas em 2014, de acordo com o atual contrato de concessão. Mas a CCR, que é a concessionária que administra a Via Dutra, não conseguiu cumprir o cronograma. Na semana passada, um novo leilão para a gestão da rodovia foi realizado. E essa mesma empresa, a CCR, ganhou os direitos para a administração da estrada por mais 30 anos. O anúncio foi alvo de muitas críticas, entre elas do deputado federal Davi Soares. Uma empresa que não teve condições de fazer essa obra vai fazer agora, depois de 30 anos, não teve condições ou não quis fazer a obra, ou empurrou para não fazer a obra, não quis fazer. Depois de 30 anos, eles ganham mais 30 anos para fazer essa obra, para duplicar a Rio Santos. Eles também ganharam junto de presente o trecho entre Itaguaí até Paraty, o trecho carioca da rodovia 101. Olha, gente, sinceramente falando assim, eu estou estarrecido. O leilão da Dutra foi considerado o maior da história. A proposta vencedora prevê um investimento total de 14 bilhões e 800 milhões de reais na rodovia ao longo de 30 anos e desconto de 15,31% na tarifa do pedágio. Para o trecho da Serra das Araras, o projeto prevê a construção de uma nova pista com 4 faixas em cada sentido. O valor estimado da obra é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O prazo para a conclusão é de 7 anos de acordo com o contrato. Mas entre motoristas e moradores do local ainda há bastante desconfiança por causa do histórico da rodovia.
Vi falar desse projeto aí, espero em Deus que eles trabalhem para fazer esse projeto, entendeu? Mas a esperança é essa, de diminuir as curvas, o projeto é até bonito, né? É sair do papel e virar realidade, vai ser bom demais. E eu tô com 49 anos, desde que eu nasci tem esse projeto aí. Sou morador aí, desde nasci aqui na Serra. Estavam falando sobre isso aí, que vai duplicar, que vai aumentar e nada. Nunca saiu do papel? Nunca saiu do papel. E a esperança de vocês é que agora finalmente aconteça ou ainda vocês não confiam muito? Olha, eu acho que não vai acontecer, não. O deputado Davi Soares também disse que vai cobrar garantias do governo e da CCR para que dessa vez as obras finalmente sejam realizadas. Vou sim à Procuradoria-Geral da República e vou ao Tribunal de Contas da União. Vou pedir pedido de investigação, porque não tem condições de uma obra desse tamanho, uma licitação pesada, ser tratada com brincadeira. Nós vamos tomar as providências aos órgãos que devem serem os fiscalizadores da lei. Estou fazendo a minha parte como deputado de fiscalizar o Executivo e vou fiscalizar e vou fazer tudo aquilo que chegar ao meu conhecimento. Enquanto isso, caminhoneiros como a Luísa têm que dirigir com atenção redobrada e muita fé. Já passei bastante aperto, mas graças a Deus, graças à oração da minha mãe, a gente consegue se livrar, né? Então não basta dirigir bem, tem que ter fé. Tem que ter fé, com certeza. Em primeiro lugar é Deus protegendo a gente aqui na estrada. Em nota, a CCR prometeu cumprir o cronograma de trabalho estabelecido em contrato com o início das obras na Serra das Araras em 2025 e conclusão até 2029. Já o Ministério de Infraestrutura reafirmou os termos da proposta vencedora do leilão, incluindo o valor de R$ 1,2 bilhão especificamente para as obras na Serra das Araras. E veja a seguir mais um dia de intensas negociações sobre a PEC dos precatórios. E ainda a eleição de um ex-delegado de polícia para a Prefeitura de Nova York. A Câmara discute neste momento o texto da PEC dos precatórios. A proposta limita o pagamento desses recursos para o ano que vem e também altera o teto de gastos do governo federal, garantindo o pagamento do Auxílio Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passou a tarde reunido com líderes da base do governo e da oposição, tentando construir entendimento e angariar votos suficientes para aprovar o texto da PEC dos precatórios no plenário da Câmara. As reuniões foram realizadas a portas fechadas na residência oficial. A proposta é o único item na pauta da Câmara nesta quarta-feira, mas além de ser polêmica e causar enorme divisão entre os deputados, foi pautada para um dia depois do feriadão, o que é um desafio a mais para o governo. Para aprovar qualquer proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos no plenário da Câmara em 2 turnos. Após a reunião com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, o líder do governo, deputado Ricardo Barros, afirmou que acredita na aprovação do texto e que é possível concluir os 2 turnos da votação ainda nesta quarta. Inicialmente, a votação do texto seria estritamente presencial, mas ao longo do dia a mesa diretora da Câmara resolveu permitir a votação remota para os deputados que estão fora de Brasília em missão oficial. O texto gera polêmica porque altera o teto de gastos do governo federal, gerando uma folga para o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que substitui o extinto Bolsa Família. Segundo os cálculos do relator da proposta, deputado Hugo Mota, com a aprovação da PEC, o governo terá uma folga de 40 a 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, além de 39 bilhões pelas mudanças das regras fiscais. Além disso, a PEC prevê limite no pagamento de precatórios. Esse limite vale até o fim do regime e para o próximo ano será igual ao pago em 2016 com correção do IPCA no acumulado do período. Precatórios são dívidas do governo com pessoas físicas e jurídicas que já transitaram em julgado na Justiça
ou seja, não há mais como recorrer. A Ordem dos Advogados do Brasil é contra a PEC dos precatórios e aponta que a proposta é inconstitucional. A nota a que a reportagem teve acesso afirma que a proposta fere o princípio da separação de poderes, já que desconfigura a autonomia do judiciário e a autoridade da sentença judicial, e também fere a Constituição por permitir que o teto ultrapasse o limite de gastos. Partidos de oposição são frontalmente contra a proposta. O Partido dos Trabalhadores e o PSOL fecharam questão contra o texto, ou seja, espera-se que todos os membros destes partidos votem contra a proposta. Caso contrário, o deputado pode ser punido. Alguns parlamentares argumentam ainda que o texto poderia prejudicar o pagamento de precatórios de professores e servidores públicos. Essa foi uma das concessões negociadas nesta quarta-feira entre líderes e o presidente da casa. Graças ao empenho de toda a categoria, que ficaria no prejuízo se essa proposta do governo Bolsonaro fosse aprovada aqui, de 10 anos parcelando os precatórios, os professores ficariam no prejuízo porque teriam dificuldades grandes para receber o rateio do precatório do Fundef, que nós aprovamos aqui, derrubando o veto do presidente da República e fazendo promulgar a Lei 14.057, no artigo 7º, que prevê os 60% dos professores. Hoje, nós tivemos uma reunião com o presidente Arthur Lira e tratamos a respeito da proposta que está sendo colocada, que está sendo trazida a esse plenário. E nós levamos à voz o sentimento dos professores à mesa, pedindo que a primeira parcela, ao invés de ser de 30%, fosse de 60%, porque aí o governador, o prefeito que recebe o recurso, já passa direto para o professor, cumprindo o que está escrito na lei. Há a possibilidade dessa primeira parcela ser de 40%, não é um acordo de todo ruim. Nós temos dialogado junto às lideranças no Nordeste, no Norte e Nordeste, as lideranças sindicais, os professores, e a proposta me parece ser uma proposta possível, aceitável pelos professores. Então, parcelando aí em 2 anos, chegando aos estados e aos municípios, em 2 anos, a soma de 60%, é a mesma coisa de dizer que os professores não vão receber de uma vez, mas receberão o rateio dos precatórios em 2 vezes. Outros deputados defendem que a aprovação da proposta é necessária para o pagamento do Auxílio Brasil. Nós temos hoje no Brasil cerca de 15 milhões de brasileiros desempregados que estão passando necessidade, muitos até passando fome. E hoje essa casa tem a oportunidade de dar a esses brasileiros um pouco de esperança, voltando à PEC que está sendo pautada hoje. O Auxílio Brasil, que é do governo Bolsonaro, é um auxílio que vai botar comida na mesa de milhões e milhões de brasileiros que estão passando fome. E eu estou vendo aqui hoje muito discurso demagogo, querendo proteger apenas pensando na eleição do ano que vem e esquecendo que quem está na rua passando fome tem pressa e precisa botar comida na mesa. Essa PEC tem que ser votada e aprovada hoje. O Ministério da Cidadania afirmou em nota que, independente da aprovação da PEC dos precatórios, o Auxílio Brasil passará a ser pago para mais de 14 milhões de pessoas a partir do dia 17 de novembro, com uma correção acima de 17%, isso para os que já eram assistidos pelo Bolsa Família. A nota diz ainda que, a partir de dezembro, após a aprovação da PEC dos precatórios, o governo pagará um complemento que garantirá a estas famílias o valor mínimo de R$ 400 até dezembro de 2022. Segundo o Ministério da Cidadania, em dezembro o número de famílias atendidas passará a 17 milhões, zerando a fila de espera e alcançando 1/4 da população. A pasta afirma ainda que é compromisso do governo federal ampliar de forma contínua o alcance das políticas socioassistenciais, superar a pobreza e minimizar os efeitos da desigualdade econômica. O Banco Central informou que pretende manter o ritmo da alta da taxa básica de juros da economia em 1,5 ponto percentual. Segundo a ata divulgada hoje na última reunião, os responsáveis pela decisão até falaram em um aumento maior diante da inflação e do quadro fiscal do país. Hoje a Selic está em 7,75% ao ano.
A próxima reunião está marcada para os dias 7 e 8 de dezembro. No mercado financeiro, o dólar fechou em forte queda de 1,43% nesta quarta-feira, após a ata da última reunião de política monetária do Banco Central e com as atenções voltadas também para as discussões em torno da aprovação da PEC dos precatórios e do financiamento do Auxílio Brasil. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,58 na venda. Inchaço, vermelhidão e dor articular que piora com o repouso prolongado. Estes sintomas podem indicar doença reumática. Acompanhe na reportagem como a enfermidade pode ser confundida com outras doenças e confira as orientações de um especialista. Dores constantes e vários exames, até Simone receber o diagnóstico de lúpus, doença autoimune, que descobriu aos 16 anos de idade. São 22 anos convivendo com a patologia. Eu, na realidade, era muito novinha, né? Eu estava muito doente e aí os meus pais começaram a me levar nos médicos para descobrir. E eu estava com derrame pericárdico. E aí, a partir daí, os médicos começaram a investigar, porque eu não tinha problema no coração, né? Eles falaram assim, alguma doença reumática que ela tem que está atacando os órgãos. Lúpus faz parte do grupo de doenças reumáticas, que afetam o aparelho locomotor, ou seja, articulações, ossos, músculos, cartilagens, tendões e ligamentos. Se fala muito em ter reumatismo, né, como se fosse uma única entidade, e não é. Hoje a gente tem mais de 200 doenças que estão dentro desse grupo de doenças reumáticas, né? Então, dizer que uma pessoa tem reumatismo é como dizer que tem doença cardíaca. Pode ser um monte de coisa, né? No coração pode ser válvula, pode ser infarto, pode ser insuficiência cardíaca. Da mesma maneira, dentro das doenças reumáticas, existem várias doenças que são diferentes, que têm seus próprios critérios diagnósticos e suas próprias formas de tratamento. O alerta do especialista é para que a pessoa que sente dores pelo corpo, que procure orientação médica para fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes, já que as doenças reumáticas causam limitações no dia a dia do paciente. As doenças reumáticas, elas são caracterizadas pelo acometimento do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tipo de tecido que a gente tem no corpo, rico em colágeno, que está presente em diversas estruturas que dão sustentação ao nosso organismo, principalmente, como ossos, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, articulações. Então, geralmente, essas estruturas são as mais acometidas, com dor, com inchaço, vermelhidão, e tem uma dor muito característica do ponto de vista articular. É uma dor articular que piora com repouso prolongado. O paciente já costuma chegar bastante comprometido, já não conseguindo trabalhar, com suas relações pessoais prejudicadas, o psicológico abalado. É o que Simone descreve. Ela se adaptou às limitações da doença, porém segue a rotina, com atenção em relação aos sintomas, mas cuida da família e das atividades das duas filhas. Uma vida normal para quem não tinha vida, né? Então, assim, mas a gente vai se adaptando e a família tem que se adequar a isso, né? Tem famílias que, infelizmente, às vezes os pais, o marido, não entendem, né? Graças a Deus, até a minha filha mais velha, ela, mãe, você tem que sentar, você tem que descansar, senão à noite você tá morrendo. Ela até usa o termo. Senão à noite você vai estar morrendo. E cansaço, né? A fadiga é uma coisa, é que assim, a dor, eu brinco que a dor a gente consegue fazer as coisas com dor, dependendo do estágio da dor. Agora, a fadiga é uma coisa diferente, ela não é um cansaço, é uma coisa diferente, é um cansaço em dobro, né? É uma fadiga, né? O democrata Eric Adams, que já foi um jovem infrator e depois capitão da polícia, foi eleito o novo prefeito de Nova York, nos Estados Unidos. Adams fez da luta contra o racismo uma máxima de sua vida. Ele é o segundo negro a governar a maior cidade dos Estados Unidos. My mother cleaned houses. I washed dishes. Minha mãe limpava casas, eu lavava pratos. Fui espancado pela polícia e me sentei na cela da delegacia, certo de que meu futuro já estava decidido. Agora serei o responsável por aquela delegacia e todas as outras da cidade de Nova York, porque eu vou ser o prefeito da cidade de Nova York. Com 78% dos votos apurados, Adams, de 61 anos, liderava com 66,5%, contra 28,8% do republicano Curtis Sliwa.
Adams prometeu que vai trabalhar para reduzir as desigualdades no templo do capitalismo e ajustar uma economia afetada pela pandemia da Covid-19, que provocou 34 mil mortes na cidade. Ele foi especialmente aplaudido quando disse que vai lutar contra a insegurança e a criminalidade, a preocupação central de uma parte do eleitorado que confia em Adams por sua longa experiência de 22 anos na polícia. Adams, que é vegano, é o segundo afrodescendente a chegar à prefeitura de Nova York, depois de David Dickens, que assumiu o cargo entre 1990 e 93. No Brasil, 164 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas e pouco mais de 14.600 novos casos foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia no mundo. Já são mais de 248 milhões e 7 mil casos e 5 milhões e 20 mil óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos são o primeiro país mais afetados por contaminação, com mais de 46 milhões e 237 mil diagnósticos e um total de 750.153 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 308 mil contaminações. O Brasil tem mais de 21 milhões e 835 mil testes positivos, sendo que mais de 21 milhões e 35 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Até o momento, são 608.235 óbitos registrados no total. O Reino Unido quebrou a barreira dos 9 milhões e 215 mil casos. E a Rússia passou dos 8 milhões e 494 mil pessoas contaminadas desde o início da pandemia. E veja a seguir, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que a pecuária consegue resolver o excesso de poluição por metano no Brasil. E na Conferência do Clima, o assunto são os trilhões de dólares necessários para salvar o meio ambiente. Em instantes. O aumento do custo da energia elétrica pode eliminar mais de 160 mil postos de trabalho neste ano. A projeção foi feita pela Confederação Nacional da Indústria. Um levantamento da CNI chegou à conclusão de que os aumentos na tarifa de energia elétrica em 2021 podem gerar impactos drásticos em vários setores da economia. O custo extra da eletricidade faz reduzir o consumo das famílias e diminui as exportações. Os impactos alcançam um setor ainda mais sensível. A Confederação calcula que, por causa do maior valor cobrado, 166 mil postos de trabalho vão deixar de ser criados em todos os segmentos. A avaliação é de que essa alta torna os produtos mais caros e o consumo das famílias deve ser menor. Isso porque, com um custo menor, os consumidores tendem a recorrer aos produtos importados mais baratos, o que leva a uma menor produção interna, ou seja, a necessidade de menos mão de obra no setor, o que interfere novamente na redução da renda das famílias. As exportações também devem ter perdas de quase 3 bilhões de reais no ano. Na avaliação da CNI, o aumento no preço da energia elétrica pode resultar em queda de mais de 8 bilhões de reais no produto interno bruto deste ano. E para 2022, a previsão é de perda de cerca de 14 bilhões de reais. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira que a pecuária brasileira terá que se adaptar para que o país possa cumprir o compromisso assumido com outros 102 países de reduzir em 30% a emissão do gás metano até 2030. O governo brasileiro se comprometeu a reduzir em até 50% a emissão de gases até 2030. No ano passado, o Brasil emitiu 20 milhões e 200 mil toneladas de metano, sendo 72% provenientes da agropecuária, 16% de resíduos e 9% de mudança de uso da terra. O Brasil emite 14 milhões e meio de toneladas de metano na agropecuária. Deste volume, 97% vem de fermentação entérica, ou seja, do arroto do boi e do manejo de dejetos de animais. O vice-presidente Hamilton Mourão
declarou que o setor da agropecuária terá que se adaptar para ajudar o país a cumprir com a redução da emissão desse tipo de gás. Embora parte dos produtores já adote medidas nesse sentido, o Brasil tem um prazo para se adaptar a um modelo mais sustentável. Na opinião de Mourão, o acordo é uma questão de Estado e faz parte do compromisso brasileiro e de outros países de limitar o aquecimento global. Está de acordo com vamos dizer assim, com a visão de todos os países do mundo, no sentido de impedir que a temperatura na Terra suba além aí do 1,5 graus centígrados, que vai prejudicar países que têm oceano, vai prejudicar a questão da agricultura, ou seja, vai dificultar a vida aqui na Terra. Então o Brasil está fazendo a parte dele nesse sentido. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o Brasil deve ter 50% de sua matriz energética limpa até 2030. A declaração foi feita em uma participação do ministro do painel da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e da Raizen na COP26 em Glasgow. O setor energético brasileiro está muito bem posicionado nesse processo. A tendência é termos uma matriz energética cada vez mais renovável. Até 2030, o Brasil deve sair dos atuais 48%, que já é um número impressionante, para 50% de energias limpas. Após a saída dos políticos da COP26, agora a reunião se volta aos financiamentos privados em prol do meio ambiente, que podem atingir cifras trilionárias. A Aliança Financeira de Emissões Zero de Glasgow, grupo que inclui todos os grandes bancos ocidentais, anunciou que as empresas se comprometeram a assumir uma parcela justa da descarbonização. Segundo Mark Carney, enviado da ONU para o Clima e que montou a Aliança Financeira, estima-se que 100 trilhões de dólares de investimentos serão necessários ao longo das próximas 3 décadas para que as alterações climáticas da Terra sejam amenizadas. Além disso, Carney afirmou que os países precisam buscar maneiras criativas para canalizar o dinheiro privado e acelerar o processo de neutralização das emissões de gases de efeito estufa até 2050. Ativistas participaram de uma manifestação onde exigiam que países e empresas cumpram com as promessas de proteções climáticas. Com o tumulto, alguns manifestantes foram presos. O encontro realizado em Glasgow, na Escócia, tem como discussão principal a interrupção do aumento preocupante da temperatura global, com pretensões de manter o nível da era pré-industrial e limitar o aumento em 1,5 graus Celsius. Agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da volta da vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos aqui para o nosso telão. Olha só, curados hoje 15 pessoas através da palavra de Jesus. E o total de curados, 3.198 neste 3 de novembro. E amanhã tem mais números aqui no Jornal das 22. E veja agora como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. A senhora foi o que a senhora recebeu? Alegria no coração, voltou. Eu estava triste esses dias e a alegria agora não deixa escapar mais não, agora segura ela que ela é a bênção de Deus na sua vida. Amém. O que aconteceu, irmã? A dor aqui nas costas saiu agora. Você foi o que, amiga? Eu saí triste de casa, preocupada. Depois da volta das vitórias, eu estou mais contente. Amém. O que aconteceu, amigo? Eu estava muito triste esses dias, sem ânimo para tudo. Agora na volta da vitória, graças a Deus, senti a alegria do céu. É isso que Deus está fazendo. Hoje Ele está tirando a tristeza, o manto de tristeza e colocando o manto da vitória, que é o manto da alegria. Conta para nós o que aconteceu. Não é feio falar, não é bonito. Você foi o quê? Tava com uma tristeza depois. Olha, é muita gente que estava dominado pela tristeza, pessoal. E não pode ficar acanhado, não. O louvor é a coisa mais decorosa. Você não vai ter outro ato tão decoroso quanto louvar a Deus. Louvar a Deus é melhor do que beber água pura. Água contaminada faz mal, água pura faz uma bênção. Mas louvor a Deus faz tudo. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, bom descanso e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.